Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Mais uma sexta-feira chegou, com ela, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Muita luz e paz, como sempre, né? Ao seu coração, sabedoria, amigos queridos. Sabedoria, porque a gente precisa muito de sabedoria para que a gente possa continuar com a nossa caminhada. Olha, existem muitas situações, no mínimo estranhas, acontecendo ainda no nosso mundo. Mesmo a gente sabendo que nós estamos caminhando para uma regeneração profunda do nosso planeta, há muitos comportamentos humanos que poderiam ser evitados, naturalmente, se a gente tivesse um pouco mais de vigilância. Uma das coisas, gente, que mais me chama a atenção é a quantidade de pessoas que vive cometendo os mesmos erros sistematicamente. Pessoas que sabem que se fizerem determinada conduta vão sofrer, vão fazer outros sofrerem, mas ainda assim insistem no mesmo comportamento. Isso faz lembrar muito aquela fábula do sapo e do escorpião. Vocês conhecem? É interessante. Eu lembro que eu vi ela quando criança, né? Que tinha um escorpião que queria atravessar para o outro lado do rio. Mas ele não sabia como. E aí, de repente, surge um sapo bem intencionado e generoso. E o sapinho fala assim: vem cá, vem nas minhas costas que eu te levo para outra margem. Mas olha lá, você não vai me picar, hein? E o escorpião: você tá louco, seu sapo? Se eu te picar, nós dois vamos morrer no rio afogados. Aí o sapo falou: é verdade, ele não vai fazer uma loucura dessa. Então o escorpião monta nas costas do sapo e quando ele está no meio do rio, adivinha só o que aconteceu? Pois é. O escorpião pica o sapo e o sapo: você enlouqueceu. Agora vamos morrer os dois aqui. Ele: eu sei, me perdoa, mas foi mais forte do que eu. Essa história, ela é utilizada, né, contada e recontada, gente, todas as vezes que alguém, por exemplo, quer falar disso, de um comportamento que parece ser mais forte do que nós, e que vai fazer com que a gente, mesmo se prejudicando, infelizmente repita o tal do comportamento. Honestamente, para mim, isso é conversa de preguiçoso, não tem outro nome. Porque quando nós temos livre-arbítrio, e Deus nos deu livre-arbítrio, e o Senhor da vida nos deu o direito de melhorarmos a nós mesmos, Ele nos deu a capacidade de escolher o destino, meus amigos, que nós queremos construir. Eu só vou repetir o mesmo erro se eu for preguiçoso para não trabalhar na minha moralidade, não buscar ajuda, concorda? Não buscar auxílio para me transformar. Então não existe essa desculpa esfarrapada que muita gente adora utilizar: foi mais forte do que eu. Sabe aquela história, o marido já traiu 3, 4 vezes a esposa, a mulher deu uma chance, 2, 3, os filhos chorando, aquela tristeza, e de repente ele vai e faz de novo. E aí ele fala: desculpa, amor, foi mais forte do que eu. Muita cara de pau, né? Aí você vê uma pessoa que de repente, né, tá deliquindo na questão financeira, né, passa a perna em um, passa a perna em outro, passa a perna num terceiro, aí ganha uma nova oportunidade de alguém na vida e vai lá e faz errado de novo. Ai, desculpa, mas foi mais forte do que eu. É como se fosse um mantra, né? Uma desculpa, essa é a desculpa do preguiçoso. O que normalmente acontece com pessoas assim? Do ponto de vista espiritual, por todas as histórias que nós conhecemos, infelizmente, são irmãos nossos que ao desencarnar, primeiro vão enfrentar um quadro aterrador no mundo espiritual e não adianta a gente pintar de colorido. Porque Jesus é muito claro: cada um colhe aquilo que planta. Não adianta a gente achar que vivendo uma vida dupla, tripla, né, com mentiras, com má vontade de se melhorar e prejudicando outras pessoas, que a gente vai colher uma vida maravilhosa. Ponto, não vai. Né? E nós temos relatos, né, inequívocos o tempo todo que nos chegam mostrando a causa, né, de vários sofrimentos pós-desencarne para quem chega no mundo espiritual. Então vamos sim fazer nossa reforma íntima e livre-arbítrio. Jesus falava disso: vigilância, vigiai e orai enquanto tu ainda estás a caminho. Pois bem, ainda assim, muitas pessoas experimentam a colheita desses frutos aqui nessa existência mesmo, não é do lado de lá não. Pelo contrário, vão atraindo outras pessoas negativas, outras pessoas que também têm comportamentos equivocados e que acabam lhe prejudicando. Moral da história, meus amigos queridos, vamos usar nosso livre-arbítrio, quase que não sai, né? Nosso livre-arbítrio, para a gente crescer espiritualmente. Ensine suas crianças, seus filhos, a prestar atenção que
cada comportamento que eles não estão trabalhando, isso vai refletir no futuro sim. É mais ou menos assim, a criança não estuda, consequentemente ela não vai bem na prova, consequentemente ela tem uma consequência. Parece uma relação de causa e efeito tola o que eu estou falando aqui. Só que muitas crianças, por exemplo, não recebem esse estímulo. A criança não estuda, consequentemente não vai bem na prova. Consequentemente, o pai não está nem aí, não educa, não corrige. Resultado, ela associa. Posso não ir bem na prova, dou um jeitinho que depois meu pai e minha mãe resolve. Resultado, vai criando uma tendência cristalizada de achar que sempre vai conseguir enrolar a vida. Daqui a pouco esse pai e essa mãe irresponsáveis desencarnam e deixam um filho, infelizmente, com uma tendência horrível para poder conviver com outras pessoas. Aí o que vai acontecer? Esse pai e essa mãe vão ficar com muita culpa, infelizmente porque não cumpriram com seu papel de educadores e ainda vão assistir o filho que deixou de educar cometendo equívocos e criando problemas para si mesmo. Então, meus amigos, a vigilância ela é muito importante. Eu não conheço você, né, que escuta as nossas pílulas com tanto carinho todos os dias, mas eu tenho certeza que, assim como eu, você deve ter muitas tendências cristalizadas que não gosta de contar para ninguém. Que, assim como eu, você deve ter vários comportamentos que ficam só na sua cabeça, ou talvez você cometa e ninguém veja, mas você sabe que tem. Não feche os olhos para eles. Não permita, gente, que esse comportamento coloque sua encarnação a perder. Não permita que, por um prazer momentâneo, você comprometa, sabe Deus, não vou dizer uma eternidade, que é exagero, né? Mas muitos anos de vida, muitas vezes muitas existências à sua frente e a vida de outras pessoas ao seu redor. Quem ama, gente, cuida, né? Quem ama tem carinho, quem ama realmente se importa. Então, que a pílula do nosso amado evangelho de hoje, né, nessa sexta-feira, te estimule carinhosamente a ser vigilante e a mudar o que precisa ser transformado no seu comportamento. Nada de usar a desculpa do escorpião, né, da fábula, porque nós temos livre-arbítrio. Na história da fábula, a vida acaba na hora que o escorpião e o sapo vão para o fundo, mas na vida real, a vida não acaba e nós colhemos o fruto que nós estamos plantando aqui nesse momento existencial do nosso planeta Terra. Acredite você ou não nisso, a vida está cheia de provas para quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Tá bom? Jesus te abençoe e te ilumine muito. Deixa eu te dar uma ótima notícia. Você sabe, a gente está aqui nos Estados Unidos e conversa vai, conversa vem com alguns amigos maravilhosos. Lembra daquela nossa revista? A revista das pilulinhas do Evangelho? Gente, essa revista ela é maravilhosa. É uma revista que a proposta dos amigos, né, daqui dos Estados Unidos, que tem feito essa revista e faz ela em português pra gente, né, para todos nós, é divulgar artigos, exercícios para crianças, para adolescentes, principalmente para quem gosta de animais, tem uma parte específica, tem uma parte das pilulinhas também voltadas para inclusão, né, para quem tem crianças que tem algum tipo, né, de dificuldade psicológica, enfim, é uma revista maravilhosa. E nós conseguimos, gente, criar um processo muito legal, porque é lógico que isso tudo tem custo, né? Tem custo gráfico de diagramação, tem uma série de custos. Muitos de nós trabalham gratuitamente, outros não. Mas aí a gente conseguiu resolver esse problema, para que a revista seja gratuita para todo mundo. Estou muito feliz. A gente vai liberar hoje o link de novo da revista, você pode baixar ela gratuita se você quiser, então todo mundo vai ter acesso. E aquelas pessoas, né, que generosamente tiverem uma condição financeira e quiserem ajudar o nosso projeto nesse sentido da revista, vão poder fazer qualquer tipo de doação. Você pode doar de R$1 a R$50, ou repito, ela é gratuita. Assim, as pessoas que têm condições de doar, elas sabem que ela vai ser responsável por ajudar nesse projeto todo para aqueles que não têm condições de poder fazer pagamento nenhum. E vocês todos vão desfrutar desse material maravilhoso da revista. Né? A revista você consegue ler aqui pelo celular, né? Você vai clicar no link, vai baixar a sua revista e vai ler. E aí a questão é essa, eu estou só explicando bem mastigadinho, porque às vezes as pessoas ficam com dúvidas, né? Então o site está pronto, foi reformulado ontem, me mostraram. Eu fiquei muito contente, né, com essa possibilidade, eu também não sabia que tinha. E aí você pode fazer isso. Ou você baixa ela gratuita para você, ou então se você puder, lógico que eu vou torcer para que algumas pessoas possam nos ajudar, né? Você coloca lá no linkzinho na hora de baixar a revista que você quer fazer uma doação. E aí você doa o que você quiser. Não há restrição nenhuma.
Tá bom? É isso, gente. Esse aqui é o processo, né? Uns ajudando os outros a crescer. Quem pode ajudar mais numa área, ajuda o outro que pode menos, né? E assim a gente vai se auxiliando. Repito, sem barreiras religiosas, sem barreiras de preconceito com relação a absolutamente nenhum caminho, mas comprometidos no caminho do bem, em crescermos todos espiritualmente, construindo um mundo melhor. Tá legal? Então é isso, amanhã eu falo mais sobre as nossas atividades aqui na Flórida, amanhã nós vamos ter o tratamento espiritual em Orlando. Ontem, entrem, não deixe de entrar no Instagram de jeito nenhum, o insti.ricardomelo. Nós fomos numa escola com crianças com autismo e foi maravilhoso, os doutores da alegria. Nossa, lindo o trabalho que eles realizam. Eu tive o privilégio de pegar um pouquinho, né, porque eu estava lá, mas o trabalho lindo que a nossa amada Roseli faz parte, e outros companheiros da região da Flórida estão lá participando. Conheci, né, um professor de capoeira, o Pica-Pau, o mestre Pica-Pau, né, brincando com as crianças que têm tanta dificuldade se expressando afetivamente. Eu gravei alguns vídeos e postei no Instagram. Nossa, não tem como não se emocionar. Muito legal mesmo. Tá vendo, gente? Não é preciso fazer muita coisa para a gente fazer a diferença no mundo. É só um pouquinho de boa vontade, né? Aí a gente rompe com esse padrão da história do sapo e do escorpião e evoluímos espiritualmente. Então, pensa aí, o que é que você pode fazer de coisas boas do seu lado? Eu vou pensando da minha parte, cada um de nós reflete e vai fazendo devagarzinho a diferença no mundo, tá bom? Então é isso, luz e paz para você, maravilhosa sexta-feira, ótimo final de semana, hoje bastante coisa, hein? Convite para você no Instagram ver os vídeos de ontem desse trabalho lindo com as crianças, a revista disponível para você, repito, gratuita para quem não pode pagar, e aqueles que puderem doar, muito obrigado pelo carinho e a generosidade, mas baixem a revista, vocês vão amar o conteúdo, com certeza vão adorar, e amanhã eu falo mais sobre as atividades espirituais aqui na Flórida. Que Jesus te abençoe, te inspire, cuidado com esses comportamentos aí cristalizados que nos enganam e nos impedem de crescer. Lembre-se, nenhum de nós é escorpião, todos nós temos o direito e o livre-arbítrio e a capacidade de escolhermos sermos muito mais felizes e vencermos a nossa zona de conforto do que a gente tem feito até então, tá legal? Então é isso, luz e paz, ótima sexta-feira, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado evangelho e você já sabe, não é? Até breve, até muito, muito breve!